Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Greg Braden. Os nossos maiores medos. O propósito da noite escura da alma é levar-nos a sentir e curar os nossos maiores medos. O realmente interessante sobre a noite escura da alma é que, pelo fato de os medos das pessoas serem diferentes, o que parece uma experiência assustadora para uma pessoa pode não ser uma grande coisa para outra. Por exemplo, Gerald admitiu que o seu maior medo era ficar sozinho. Na mesma noite, porém, eu havia conversado com uma mulher que disse que ficar sozinha era a maior alegria. Não é raro que pessoas que temem ficar sós se tornem mestres em relacionamentos em que sentem os seus medos. Gerald, por exemplo, descreveu romances, amizades e empregos do seu passado que jamais teriam durado. Quando cada um terminava, ele acreditava que os relacionamentos haviam fracassado. Na realidade, os seus relacionamentos eram tão bem-sucedidos que cada um deles lhe dava condição de ver que o seu maior medo de ficar sozinho passava. No entanto, como ele não se curava, ou nem mesmo reconhecera os padrões em sua vida antes, deparou-se com situações em que o seu medo se tornava cada vez menos sutil. Por fim, a vida o conduziu ao ponto em que seu medo ficou tão evidente que ele precisou abordá-lo antes de poder continuar. Embora possamos passar por muitas noites escuras da alma durante a nossa vida, a primeira é normalmente a mais penosa. Ela também é provavelmente o agente mais forte de mudança. Quando compreendemos por que sofremos tanto, a experiência começa a assumir um novo significado. Ao reconhecer os sinalizadores de uma noite escura, podemos dizer: "Aham, eu conheço esse padrão. Sim, senhor, é definitivamente uma noite escura da alma. Agora, o que preciso dominar?" Conheço pessoas que se tornam tão fortalecidas depois que conseguem enfrentar as suas experiências da noite escura que quase desafiam o universo a lhes trazer a seguinte. Elas fazem isso simplesmente porque sabem que, se sobreviveram à primeira, podem sobreviver a qualquer coisa. Somente quando temos experiências assim, sem compreender o que são ou por que passamos por elas, é que ficamos presos durante anos ou mesmo vidas a um padrão que pode literalmente roubar-nos as coisas que mais prezamos, como a própria vida. É possível que sofrimentos não resolvidos possam encurtar ou mesmo pôr fim a uma vida? A resposta pode surpreendê-lo. Por que morremos? Você já se perguntou por que morremos? Além dos motivos óbvios como guerras, assassinatos, acidentes, desastres naturais e escolhas equivocadas de estilo de vida, qual a causa real, natural, da morte dos seres humanos? Se somos, como sugerem as tradições espirituais, espíritos de Deus em corpos de pó da terra, e se, como acredita a ciência médica, as nossas células são capazes de curar e substituir a si mesmas inúmeras vezes, o que vem a ser realmente toda essa questão de desgaste do corpo? Porque as
possibilidades de manter uma vida saudável, vigorosa e cheia de significado parecem voltar-se contra nós quando passamos daquela que é considerada a meia-idade e nos aproximamos da marca dos 100 anos? Tenho feito essa pergunta muitas vezes em seminários ao redor do mundo. Quando as razões listadas acima são aceitas, quase imediatamente as pessoas dizem que é a velhice que nos toma a vida. Nós simplesmente envelhecemos e as coisas deixam de funcionar. Essa é uma resposta típica que ouço. À primeira vista, pesquisas sobre as razões médicas da morte parecem corroborar essa ideia. Essa perspectiva pode ser resumida mais adequadamente pela primeira frase de um artigo da General Eauty Encyclopedia, intitulado Aging Changes in Organs, Tissues and Cells. A maioria das pessoas percebe que os órgãos vitais começam a perder a função com a idade. Confesso que posso não estar entre essa maioria. Aliás, quanto mais pesquiso a constituição do nosso corpo e o seu funcionamento, mais me convenço de que há alguma outra coisa envolvida no envelhecimento, algo que não está sendo levado em consideração no nosso modelo médico atual. Mais adiante, no mesmo artigo, outra afirmação abre a porta para essa possibilidade. O autor reconhece que as razões pelas quais o nosso corpo degenera à medida que envelhecemos não são inteiramente compreendidas. Nenhuma teoria explica suficientemente todas as mudanças do processo de envelhecimento. Em outras palavras, ainda não sabemos realmente com precisão por que deterioramos à medida que o tempo passa. Conquanto, com toda probabilidade, todos nós deixaremos este mundo em algum momento, é possível que estejamos superando a necessidade de envelhecer, sofrer e morrer, pelas razões que as pessoas tradicionalmente aceitam? Somos milagres feitos para durar. Cientistas, profissionais da área médica e estudiosos concordam que o nosso corpo tem uma capacidade miraculosa de sustentar a vida. Dentre os estimados 50 trilhões ou mais de células que constituem a média dos seres humanos, a maioria delas tem comprovadamente a capacidade de autorregenerar-se e reproduzir-se muitas vezes num período de vida. Em outras palavras, estamos constantemente nos substituindo e reconstituindo de dentro para fora. Parece haver duas exceções ao fenômeno da reprodução celular. Curiosamente, essas são as células dos dois centros mais proximadamente identificados com as qualidades espirituais, que fazem de nós o que somos, as células do cérebro e as células do coração. Embora estudos tenham mostrado que as células desses órgãos podem ter a capacidade de se reproduzir, também parece que elas são tão resilientes que podem durar uma vida inteira sem precisar necessariamente se reproduzir. Por mais complexos que pareçam externamente, os nossos órgãos, ossos e outros tecidos são em grande parte constituídos de apenas 4 elementos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono.
Ironicamente, esses 4 elementos estão entre os materiais mais abundantes em todo o universo. Somos feitos literalmente da mesma matéria que compõe as estrelas e as galáxias. Obviamente, no que diz respeito aos componentes essenciais do nosso corpo, tudo indica que não há escassez de matéria-prima. Então, do que morremos? Com exceção do mau uso de medicamentos e de diagnósticos equivocados, a maior ameaça à vida das pessoas com idade superior a 65 anos são as doenças cardíacas. Considero essa estatística fascinante devido à atividade incessante do nosso coração. A média de batimentos cardíacos diários é de aproximadamente 100 mil, equivalente a 2,5 bilhões de vezes por ano, bombeando 6 litros de sangue ao longo de aproximadamente 20 mil quilômetros de artérias, vasos e capilares a cada 24 horas. O coração parece ser tão essencial para quem e o que nos tornamos na vida, que é o primeiro órgão a formar-se no útero materno, antes mesmo do cérebro. Em termos de engenharia, quando o sucesso de todo um projeto depende de um único componente, essa peça do equipamento recebe o status de crítica à missão. No programa espacial, por exemplo, quando um veículo espacial descer em Marte e não houver ninguém por perto para consertar algo que se danificou, os engenheiros têm 2 alternativas para assegurar o sucesso da missão: ou fabricar a peça do veículo da qual depende toda a missão, a peça crítica à missão, com tanta precisão que ela não possa falhar, ou constroem sistemas de segurança que possam assumir o controle caso ocorram defeitos. Às vezes, chegam a adotar os 2 procedimentos. Evidentemente, o órgão milagroso que leva o sangue da vida a cada célula do nosso corpo desenvolveu-se por um projeto consciente ou por processos naturais. Para ser a nossa peça de equipamento crítica à missão, de maior durabilidade e mais capacidade de se curar. Sempre que a perda de alguém que amamos é atribuída à falha desse órgão tão extraordinário, precisamos perguntar-nos o que aconteceu realmente a essa pessoa. Porque o primeiro órgão a se desenvolver no corpo de alguém, e um órgão que trabalha de modo tão impressionante, com células tão resistentes que não precisam sequer reproduzir-se, simplesmente para de funcionar depois de apenas algumas décadas? Isso não faz sentido, a menos que exista outro fator que não tenhamos levado em conta. A medicina moderna costuma atribuir as doenças cardíacas a um conjunto de fatores físicos e relacionados ao estilo de vida que variam desde o colesterol e a alimentação até toxinas do ambiente e estresse. Conquanto esses fatores possam ser acurados num nível puramente químico, eles pouco contribuem para a análise da razão por que até mesmo existem. O que significa realmente falha do coração? Talvez não seja coincidência que todos os fatores do estilo de vida relacionados com a falência do coração também estejam ligados a uma força invisível que tradições espirituais antigas descrevem como a linguagem poderosa que fala ao próprio universo, a emoção humana.
Existe alguma coisa que sentimos no decorrer da nossa vida que, para alguns de nós, pode levar à falência catastrófica do órgão mais importante do corpo? O sofrimento que mata. A resposta à pergunta: o que põe fim à vida? Pode parecer surpreendente. Um corpo crescente de evidências, produzido por pesquisadores de vanguarda, sugere que a própria vida pode levar à falência do corpo. Especificamente, emoções negativas não resolvidas, nossas mágoas, têm o poder de criar as condições físicas que conhecemos como doenças cardiovasculares, tensão, inflamação, pressão alta e obstrução das artérias. Essa relação corpo-mente foi documentada recentemente num estudo decisivo realizado na Duke University, sob a coordenação de James Blumenthal. Ele identificou experiências prolongadas de medo, frustração, ansiedade e desilusão como exemplos de emoções negativas exacerbadas que são destrutivas para o coração e põem em risco a nossa vida. Cada uma delas faz parte de um guarda-chuva maior que identificamos comumente como sofrimento. Outros estudos dão suporte a essa relação. O terapeuta Tim Lawrence, fundador do Huffman Institute na Inglaterra, descreve o impacto potencial do nosso fracasso para curar e perdoar o que ele chama de velhas feridas e decepções. No mínimo, diz Lawrence, ele o afasta da boa saúde. Ele comprova essa afirmação citando inúmeros estudos que mostram, como o de Blumenthal, que condições físicas de raiva e tensão podem levar a problemas que incluem pressão alta, dores de cabeça, imunidade baixa, problemas estomacais e, finalmente, ataques cardíacos. O estudo de Blumenthal mostrou que ensinar as pessoas a moderar sua resposta emocional às situações da vida pode impedir ataques cardíacos. É esse exatamente o ponto de cura do nosso sofrimento. As forças não físicas das coisas que nos fazem sofrer criam efeitos físicos que literalmente têm o poder de nos prejudicar ou mesmo de levar-nos à morte. Obviamente, esse estudo, ao lado de outros, não está sugerindo que ter emoções negativas breves seja ruim ou doentio. Quando temos esses sentimentos, eles são indicadores, medidores pessoais, que nos dizem que aconteceu algo que pede nossa atenção e cura. Somente quando ignoramos essas emoções e elas persistem durante meses, anos ou toda uma vida sem solução, é que podem se tornar um problema. A resposta à pergunta "por que morremos?" poderia ser que, devido à dor dos desencantos da vida, nós nos lesamos a ponto de morrer? Comentando essa possibilidade, o estudo de Blumenthal sugere: quando as pessoas falam em morrer de tristeza, talvez elas estejam realmente dizendo que reações emocionais intensas à perda e à desilusão podem causar um ataque cardíaco fatal. Na linguagem do seu tempo, as antigas tradições sugerem precisamente essa possibilidade. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar
na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.